Meus irmãos, mais um domingo nós nos reunimos virtualmente. Estamos na presença de Deus, cada um em sua própria casa, mas todos unidos pelo mesmo Espírito. Somos templo do Espírito Santo de Deus, e a igreja se constitui assim. Nós, pela habitação do Espírito, somos um único edifício, unidos, reunidos pelo Espírito Santo de Jesus Cristo. Hoje, Dia das Mães, um dia quando os filhos estariam ao redor dos seus pais, da sua mãe especificamente, para almoçarem juntos, para agradecerem a Deus a maternidade. É um dia que também é marcado pela privação, por não podermos estar juntos com os nossos pais, a nossa mãe especificamente. Mas isso não elimina a nossa gratidão a Deus, a nossa alegria por causa da nossa mãe. E hoje especialmente vamos tratar disso, falar da maternidade como algo tão importante para a vida do homem, importante para o próprio propósito de Deus. Adorando ao Senhor, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Diz assim a Escritura: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, esse Salmo 34, nós temos epigrafada as informações ou a informação a respeito do contexto que levou à produção desse salmo. Davi tinha se fingido amalucado na presença de Abimeleque, fugindo de Saul, e assim ele foi expulso da presença de Abimeleque. E este salmo, então, ele se reveste de grande gratidão a Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Porque Davi reconhece que Deus o guardou, Deus o cuidou.
Mas é muito importante, meus irmãos, sempre entendermos isso. Este cuidado de Deus, ele não está relativo às nossas expectativas, como quando oramos pedindo que Deus nos guarde em uma viagem. Nós não sabemos se este guardar de Deus inclui um acidente ou não. No caso de Davi, como ele sabia que tinha já sido ungido rei de Israel, ele sabia também que ele não poderia ser morto lá por Abimeleque, que ele não cairia nas garras dos seus inimigos. Por ter consciência da vontade de Deus para a sua vida já revelada, então ele poderia dizer certamente: o Senhor me livrou, o Senhor me livrará, não terei que passar por nenhum tipo de situação como a própria perda da vida. Então, uma coisa é Davi dizer e agradecer a Deus pelo livramento, por saber o que Deus faria, até porque ele já estava ungido rei de Israel. No nosso caso, nós não sabemos, e a guarda de Deus pode sim incluir vários reveses, e nós também não podemos achar que Davi não teve os seus. Ele não seria morto, mas passou por muitas dificuldades. E ele então expressa sua confiança em Deus. Ele buscava a Deus, ele sabia que o Senhor ouvia o clamor de um filho aflito, e ele diz isso, que o Senhor o ouviu. Não apenas ouviu, não apenas Deus está como que contemplando os seus filhos no sofrimento, mas ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O próprio Deus se acampa ao nosso redor e ele nos livra. Isso quer dizer, ele faz cumprir a sua vontade em nossa vida. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando Davi diz provai e vede, ele não está sugerindo que nós coloquemos Deus à prova. Isto seria tentar o Senhor. Mas provar aqui é experimentar a bondade de Deus, é provar no sentido de degustar, de experimentar nesse sentido, tomar posse da bondade do Senhor, porque Ele de fato é bom. E feliz é aquele que se refugia no Senhor. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O temor aqui não é o medo de Deus, mas é o respeito, sabendo quem Deus é e quem nós somos. Se é para ter medo, temos medo de nós mesmos, do nosso pecado, das nossas falhas, da nossa tendência às vezes ao pecado quando estamos longe de Deus. Daí Jesus nos ensinar a pedir a Deus que não nos coloque em tentação, e a interpretação no português: não nos deixes cair em tentação, porque sabemos que somos fracos. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que é isto? É apartar-se do mal, é estar ligado a Deus, é ter prazer na santidade, é ter real satisfação naquilo que pertence a Deus, naquilo que se harmoniza com Deus. O nosso coração deve ser puro, a nossa fala deve ser pura. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. A boca fala do que está cheio o coração. Para que a nossa conversação seja santa, o nosso coração igualmente tem que ser. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está olhando de perto a cada um de nós, mas a face do Senhor está contra os ímpios. Os justos, diz Davi, nenhum dos seus ossos se quebrará, o que é uma indicação direta, uma profecia sobre Jesus Cristo, o justo, aquele que foi tirado da cruz para que as suas pernas não fossem quebradas. Em contrapartida, vemos Judas, um maldito, que depois de se enforcar, o seu corpo caiu estraçalhado na ribanceira, os seus ossos foram quebrados. Então veja uma grande diferença entre o justo e o ímpio. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. E Yahvé resgata a alma dos seus servos,
e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, que bênção maravilhosa! Não é uma bênção simplesmente para olhar para essa terra, mas é uma bênção eterna, uma bênção espiritual, uma bênção que o ímpio não pode nem mesmo entender, quanto mais viver. Isto é destinado a nós, aqueles que fomos salvos, aqueles que foram eleitos no sangue de Cristo. Meus irmãos, vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque temos o privilégio da adoração. Mesmo, ó Deus, em nossos lares, por uma contingência da situação e até mesmo uma imposição governamental, nós, ó Deus, nos reunimos virtualmente, sabedores que somos que isso não é o ideal, mas isto é o que nós podemos fazer no momento. Te damos graças porque temos os meios eletrônicos e que assim podemos, ó Deus, ter uma bênção parcial. Pedimos, ó Deus, que o Senhor complete a bênção na disposição, despertando, ó Deus, cada coração a buscar o Senhor nos seus lares, não apenas nesses momentos de igreja virtual, mas, ó Deus, todos os dias. Aproveitar, ó Deus, a quarentena para que otimizemos o tempo, aproveitando na comunhão contigo. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 4, Culto à Trindade, hino de número 4. Meus irmãos, ao nosso culto, abramos agora as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, leiamos os versos 5 a 10. 1 João 1, 5 a 10. Diz assim a Escritura:
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, a questão do pecado sempre incomodou o ser humano. Hoje em dia, a nossa sociedade repulsa o cristianismo, repulsa a religião verdadeira exatamente por causa disso. A questão comportamental, ela está no centro da rejeição de toda a verdade de Deus. O homem não quer se sujeitar a um comportamento agradável a Deus. O homem quer fazer o que ele bem entender e quer que Deus simplesmente engula isso. É assim que os homens procedem. No entanto, nós vemos a afirmação bíblica do pecado. Alguns, na história da igreja, até mal entenderam o pecado. Mal entenderam a situação do pecado na vida do crente, como se, uma vez convertidos, os pecados em nossa vida desaparecessem. Uma visão como próxima de John Wesley. No entanto, nós somos pecadores ainda. É certo que se espera do crente que ele viva a nova natureza, que ele dê vazão, portanto, a uma natureza regenerada, implantada pelo Espírito em sua vida no momento da conversão. Uma natureza que já é madura, mas que é vivida na medida em que nós buscamos a Deus. No entanto, uma geração que não tem tempo para Deus nem quando está de quarentena, certamente viverá com muitos pecados. Mas o problema é que muitas vezes nem quer se ver o pecado. Esse é o problema. E é isso que João está discutindo em sua carta. Se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso. E mais do que isso, nós andamos nas trevas. A importância de confessarmos os pecados está em vivermos o perdão renovado de Deus em nossa vida. Sabemos que fomos perdoados de uma vez por todas. No entanto, à medida que nós pecamos, o perdão da cruz de Cristo vai cancelando os nossos pecados. Uma ideia um tanto incômoda para o crente é pensar que quanto mais pecados ele produz, mais ele exige do sangue de Cristo, mais ele impôs sobre os sacrifícios do seu Senhor. Mas reparem que nós evitamos o pecado, evitamos a consciência do pecado ao invés de evitar o pecado. Nós vivemos como se não pecássemos. E uma prova disso é que na vida devocional nós não praticamos orações de confissão de pecados. Nós não gastamos tempo diante de Deus enumerando os nossos pecados, lembrando dos nossos pecados e nos envergonhando diante de Deus. E é exatamente esta vergonha que todo santo tem pelo pecado é que o coloca no devido lugar da existência de um crente, com a cara no chão, isento de qualquer senso de grandeza pessoal. Ele não quererá se comparar com ninguém. Ele sabe que não tem méritos algum. Ele é apenas um miserável pecador que pela simples vontade de Deus foi alcançado. Então, a importância disso, meus irmãos, se nós não confessamos os nossos pecados, nós esquecemos quem somos.
nós supervalorizamos o que somos. Nós então nos postamos com uma aura de uma santidade que é hipócrita. O termo hipócrita no grego traduz a palavra ator. Nós verdadeiramente atuamos, fingimos algo que não somos. Então, orar a Deus pedindo perdão pelos pecados não é algo resultante meramente de uma consciência pesada, mas é algo que deve fazer parte do nosso cotidiano. Chegar ao final de um dia, olhar para trás e chorar na alma pelos pecados que cometemos. E se nós confessamos os nossos pecados, então recebemos o perdão de Deus na consciência. Nós nos apropriamos na prática do perdão de Deus, o nosso coração é esvaziado da culpa. Então vejam que a verdadeira leveza de alma não está em fingir que não somos pecadores e ignorar o nosso próprio pecado. Está exatamente no contrário, em reconhecê-lo, em chorar por ele e assim receber arrependidos o perdão de Deus que nos esvazia, que nos lava, que nos dá pureza, nos dá leveza no coração. Vamos fazer isso, meus irmãos, nesse momento. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor nosso Deus, jamais temos a pretensão arrogante de comparecer diante de Ti como se não tivéssemos pecado. Mas, ó Deus, não é também simplesmente um status, sou pecador, mas, ó Deus, confessar os pecados, enumerá-los e nos envergonhar, ó Deus, diante de cada um deles. Quando fomos, ó Deus, de alguma forma cobiçosos, quando fomos invejosos, quando fomos impuros, quando, ó Deus, fingimos alguma coisa que não somos, quando evitamos o bem, evitamos fazer o bem, evitamos falar do Senhor, ó Deus, nos perdoa de tudo isso. Temos consciência de que há ainda algo vil em nós, embora não sejamos mais dominados por essa vileza, pelo pecado, pela carne, eles ainda estão ligados a nós nesta vida. Ajuda-nos, ó Deus, desperta-nos, abençoa-nos com o perdão, não, ó Deus, com a fuga da consciência do pecado, não, ó Deus, com o evitar reconhecer o nosso próprio pecado, mas, ó Deus, em ver cada pecado com clareza, e que isso, ó Deus, impacte a nossa alma, que nós choremos na nossa alma pelos nossos pecados, completamente arrependidos, e assim, ó Deus, abandonando as más obras, tenhamos a consciência do perdão renovada diariamente em nossa vida, onde o nosso coração então é restaurado, é refrigerado, nós nos sentimos puros e leves na Tua presença. É isto o que nós te pedimos, ó Deus, nesse momento. Abençoa-nos com o Teu perdão. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 68, Necessidade. Vamos cantar a Deus o quanto precisamos dele. Hino de número 68. Divina
Meus irmãos, nesse momento seria o momento de dizimarmos e ofertarmos. E lembro os irmãos desta necessidade, porque a igreja continua com seus compromissos, tanto com as causas locais, quanto também com missionários. Nossa igreja tem também contribuído do seu caixa, emergencialmente, com alguns missionários. Fizemos isso esta semana. Então, precisamos mantermos-nos fiéis e firmes também nas contribuições, fazendo os depósitos nas contas da igreja, enquanto estamos neste sistema de privação de comunhão. Vamos orar, meus irmãos, então, agradecendo os dízimos e ofertas que estão sendo depositados nas contas da igreja. Vamos também pedir em favor dos enfermos, pedir que Deus abençoe aqueles que estão enfrentando o coronavírus, infectados, que Deus lhes dê a cura conforme a própria vontade do Senhor, que haja paz no coração, que não haja medo. Nós temos a vida eterna, não devemos temer. Vamos também orar por aqueles que estão enlutados. Temos a nossa irmã Karina, que perdeu a sua avó recentemente. Pedir que Deus continue a consolar a família do reverendo José João, que faleceu essa semana. Também pedir que o Senhor conforte a família. Pedir que o Senhor, portanto, também dê o sustento a tantos que estão perdendo empregos, estão passando por privações por causa do impacto econômico do coronavírus. Pedir que Deus tenha misericórdia e sustente, que todos tenham muita responsabilidade e sabedoria na condução dessa crise. Vamos orar também pelos missionários, como já me referi. Muitos estão com o seu sustento comprometido com a queda de ofertas. Pedir que Deus complete aquilo que porventura esteja faltando, que Deus desperte a igreja para que se sacrifique, que os irmãos tenham a disposição de fazer, de continuar as suas ofertas para as missões. Vamos orar pelos missionários e pelo povo com o qual eles trabalham. Vamos orar por nossa irmã Lígia e o trabalho que realiza lá com os quilombolas no litoral de São Paulo. Vamos orar pelos nossos irmãos reverendo Gerson Troquez e Marília, trabalhando lá no Senegal. Vamos orar pela igreja de Guiné-Bissau, pela igreja do Peru, pela igreja do Iraque. Vamos orar pelo trabalho entre os índios. Vamos orar, lembrar do reverendo Ronaldo Lidori e sua esposa, que estão infectados. Também o reverendo Jorge e sua esposa, que estão infectados. Vamos pedir que Deus abençoe a todos. Vamos lembrar de orar também por nossa nação. Nunca houve tanta balbúrdia no governo, e estranhamente, quando se tem uma ideia de fazer o que é correto, isso mostra o que é o político brasileiro. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia, portanto, do governo, que Deus abençoe os que estão procurando fazer o bem e andar na justiça, e que o próprio Deus se levante contra todos aqueles que estão procurando o mal, o benefício pessoal, sem se importar até mesmo com o sofrimento e a morte do povo. Vamos também pedir que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, sua família, a mesa do Supremo Concílio. Vamos pedir que a Igreja Presbiteriana do Brasil, cada igreja local, seja um baluarte da fé nesses momentos de crise. E vamos pedir a Deus também que essa bênção seja expandida a todos os filhos de Deus no mundo, que estão neste momento também passando pelas dificuldades, que os crentes, no momento de crise, afirmem a fé e vivam de forma justa e fiel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pelo suprimento que tu tens nos dado. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem nos alimenta.
É o Senhor quem nos dá força e capacidades para trabalhar, e é o Senhor que nos dá também o próprio emprego. Ó Deus, te agradecemos, portanto, por todos aqueles, ó Deus, que têm dizimado e ofertado, que a tua bênção os alcance, ó Deus, que o Senhor multiplique esses recursos para o pleno suprimento de sua casa, da nossa casa, desta tua casa que é a igreja. Pedimos, ó Deus, que abençoes todos os que estão sendo afetados pelo coronavírus, aqueles que estão infectados, que recebam do Senhor a cura. Esperamos no Senhor e na tua vontade. Também, ó Deus, os que estão passando por privação. Temos tantas notícias, ó Deus, de estabelecimentos grandes e pequenos sendo fechados. Milhares de pessoas já estão desempregadas, quiçá milhões. Tem misericórdia, ó Deus, nós te suplicamos. E dá o sustento, ó Deus, àqueles que te buscam. Tem misericórdia. E que os teus filhos, ó Deus, tenham paz no coração, sabendo que, sim, um filho teu pode passar por privação, mas não chegará nunca à mendicância se esperar no Senhor e fazer a sua própria responsabilidade. Ó Deus, pedimos que abençoes também os missionários. Abençoa, Deus, dando sustento a eles, multiplicando os recursos, despertando, ó Deus, a tua igreja para que não deixe de contribuir, ainda que com sacrifício. Lembrando, ó Deus, que os missionários estão, muitos deles, longe de casa, em outra cultura. Estão, ó Deus, na dependência do Senhor, que usa a tua igreja para o sustento. Tem misericórdia, abençoa o povo com o qual eles trabalham. Abençoa, Deus, diante do coronavírus, poupa, ó Deus, as mortes. Dá ocasião de testemunho, não apenas aos missionários, mas a nós, ó Deus, teus filhos, crentes presbiterianos e de todas as denominações, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Dá, ó Deus, fidelidade, dá paz ao coração, dá ocasião de testemunho. Pedimos, ó Deus, que abençoes assim a Igreja Presbiteriana do Brasil, o Reverendo Roberto Brasileiro, a mesa do Supremo Concílio. E nos lembramos também, ó Deus, do governo do nosso país. Tem misericórdia. Nunca houve, ó Deus, algo que como se vê em nossos dias. Quando se comprava a imprensa, quando, ó Deus, a imprensa era prostituta do governo, então tudo corria bem. Quando o Senado, quando a Câmara dos Deputados também eram comprados, tudo corria bem. Quando alguém, ó Deus, se propõe a fazer algo sem dar dinheiro, nós vemos o resultado. Tem misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe todos os que estão no caminho da justiça, todos os que estão procurando fazer o que é correto, que a tua boa mão, ó Deus, os alce, os abençoe, para a tua honra e para a tua glória, para a bênção do teu povo. Mas aqueles que estão procurando, ó Deus, causas pessoais, benefícios pessoais, pedimos que o Senhor se levante contra eles e que a tua mão seja visível. Pedimos, ó Deus, que o Senhor haja assim em favor do teu santo nome, para a bênção do teu povo. Pedimos, ó Deus, que abençoes todos os teus filhos espalhados na face da terra, que todos sejam abençoados e guardados por ti. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para nossa edificação, lembrando que hoje é dia das mães, nós vamos interromper então a exposição da carta aos Efésios para estudarmos outro texto que está lá no Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 7, nos versos 11 a 17. Lucas, capítulo 7, a partir do verso de número 11. Diz assim a Escritura: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão.
Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela oportunidade do culto e agora a bênção de podermos estudar a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale, e fale, ó Deus, em voz alta, fale, ó Deus, ao nosso coração, de forma a romper todas as barreiras, de forma a quebrantar-nos, ó Deus, de forma a nos dar atenção, de forma, ó Deus, a nos convencer da verdade e da justiça, de forma, ó Deus, a transformar a nossa vida. Tudo isso para o louvor de tua glória. Desperta o teu povo, que seja um dia, ó Deus, de bênção, de alimento farto, de fortalecimento, de exortação, de consolo, de alegria na tua presença. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, é Dia das Mães, um dos dias mais celebrados no ano, talvez até por causa da comoção que há em relação à ideia da mãe, é também um dos dias mais explorados comercialmente no ano. Certamente o comércio vai se ressentir desse período de quarentena por causa das datas comemorativas que passaram sem a oportunidade das vendas. No entanto, embora seja um dia tão celebrado, é também um dia tão negligenciado. Negligenciado não na memória das mães, mas no ofício da maternidade. A expressão amor de mãe, como algo que se dizia como uma verdade inquestionável, uma verdade absoluta, a mãe que morre pelo seu filho, a mãe que faz tudo por seu filho, hoje tem perdido o sentido. Na verdade, o que nós temos visto é muitos exemplos de mães que não estão nem um pouco interessadas nos seus filhos. Graças a Deus isso ainda não é uma maioria, mas temos visto coisas em relação à maternidade que há algumas poucas décadas jamais seria imaginado. Quando nós lemos este texto, Jesus está ressuscitando o filho da viúva de Naim. Naim não era o marido dela, na verdade era uma cidade. Alguns até colocam como nome Naim, como se fosse uma pessoa, mas é cidade. Esta viúva da cidade de Naim, na Galileia, teve uma bênção indizível, incomparável. Jesus estava, portanto, exercendo seu ministério lá na região norte do que era o antigo Israel, na Galileia. Sabemos que a Galileia estava intimamente ligada com a Judéia, porque no final da monarquia de Judá, o Reino do Sul, no Antigo Testamento ainda, houve uma colonização da região da Galileia por parte dos habitantes de Judá antes do exílio. E isso fez com que, quando o Novo Testamento chegasse, houvesse então uma comunidade judaica forte, onde passou a ser conhecido como Galileia. Isso explica então esse trânsito intenso de judeus entre a Judéia e a Galileia, como vemos no Novo Testamento. Naim era uma cidade que ficava a cerca de 60 quilômetros de Cafarnaum. A importância de Cafarnaum era a cidade onde Jesus se estabeleceu como
base do seu ministério, onde Jesus ficava, possivelmente na casa de Pedro, em Cafarnaum. Ele usava essa cidade como base para o seu ministério na Galileia. Lucas, então, insere essa narrativa logo depois de narrar a cura do servo do centurião, nos versos 1 a 10. E disso percebemos então duas coisas, ao somarmos a cura do servo do centurião e a ressurreição ou a ressuscitação do filho da viúva da cidade de Naim. Duas coisas então se destacam. A primeira é o estilo de Lucas de colocar narrativas em pares, falando de homem e de mulher, como por exemplo no capítulo 1, onde ele fala de Zacarias e Ana, e depois no capítulo 2, onde ele fala de Zacarias e Maria no capítulo 1, e no capítulo 2, Simeão e Ana. E uma segunda coisa que se percebe é que esses dois textos preparam a declaração que Lucas vai fazer das palavras de Jesus Cristo no verso 22, quando responde a João Batista: ide anunciai a João que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Então é possível até mesmo que os discípulos de João Batista estivessem presentes nessa multidão que estava com Cristo indo em direção a Naim, e que presenciaram também a cura do servo do centurião. Então habilitem a Jesus dizer: ide e contai a ele o que vocês têm visto. Possivelmente então presenciaram estes sinais. Duas verdades, meus irmãos, se destacam neste texto, ou na verdade, pretendo destacar duas verdades fundamentais sobre a maternidade, partindo desse texto. E a primeira delas, que parece óbvia, mas claramente tem sido questionada em nossos dias, é que a maternidade é essencial à figura da mulher. A mulher foi criada para ser mãe. A figura da maternidade é essencial à mulher. A história da maternidade retrocede, como não poderia deixar de ser, lá ao início, retrocede a primeira mãe, retrocede a Eva. Todas as mães estão ligadas, por assim dizer, à figura da maternidade em Eva. Lembro-me da linguagem de C.S. Lewis, especialmente na sua série Nárnia, nos seus contos, nos quais ele chama a mulher de filha de Eva. O papel da maternidade é central, então, à figura da mulher. Na medida em que a sociedade se afasta de Deus, à medida que a sociedade se afasta mais e mais das Escrituras, vemos a afirmação da mulher em moldes totalmente outros, totalmente diferentes daqueles que conhecemos nas Escrituras, moldes que podemos dizer são diabólicos, eminentemente malignos. Tanto os ateus militantes de um anticristianismo ativo que cresce no mundo, como feministas exaltam, por exemplo, a transgressão de Eva. Louvam Eva por ter se rebelado contra Deus, optando pelo conhecimento na árvore do bem e do mal, diferente de Adão, que optou por uma obediência burra. Para esses anticristãos e as feministas, quem acertou foi Eva, que desobedeceu, porque no conhecimento havia o bem e o mal. O bem e o mal dava o conhecimento e ela optou por isso, enquanto que Adão ficou burro na sua obediência. Fala-se então da emancipação da mulher, de uma sociedade machista, vista especialmente essa emancipação na figura da mulher profissional, da mulher diretora de multinacional, da mulher que cresce
cresce e aparece na sociedade e também se destaca o prazer feminino, especificamente sexual. Essas duas bandeiras se levantam hoje e têm influenciado grandemente as mulheres, especialmente as cristãs. Estranhamente, meus irmãos, vejam, aquilo que só a mulher pode fazer, aquilo que é a glória maior e a coroa da mulher, que é conceber, que é dar à luz um filho, isto é simplesmente esquecido no feminismo. As feministas não destacam a maternidade porque isso liga a mulher ao homem, e isso elas não querem. Até o lesbianismo é incentivado no feminismo porque aí você tem apenas duas mulheres. Isto, então, prende a mulher à maternidade e as feministas não querem. Isso não é enfatizado. A maternidade então caiu e tem caído em certo descrédito na sociedade. Há coisas mais importantes para a mulher: o seu emprego, o seu prazer. É assim, meus irmãos, que quando a mulher se torna mãe, acaba por vender os seus filhos por um melhor salário, por uma condição profissional melhor. Ela abandona a casa e vai fazer carreira. Ou então, abandona o lar para viver aventuras amorosas, coisa que era praticamente impossível de se ver há algumas décadas, tem se tornado cada vez mais comum. Mulheres que simplesmente abandonam o marido e os filhos para viver uma aventura amorosa, para se dedicar ao prazer sexual. Entendamos, meus irmãos, que a maternidade está ligada não apenas à essência da mulher, não apenas é essencial a ela, mas também a sua preservação. Nas Escrituras, a maternidade também se liga a isso, a mulher ter sido preservada. Ora, é essencial à mulher a maternidade. Um homem jamais poderá dar à luz a um filho, mas há uma sugestão que a mulher foi preservada na queda, que ela não foi sumariamente condenada, exatamente devido ao fato de que ela é mãe. O apóstolo Paulo enfatiza exatamente isso, falando sobre a mulher na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, ele diz sobre a mulher: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A mulher foi preservada e até mesmo salva em sua missão de mãe. A questão da salvação falaremos em seguida. A maternidade, por isso, temos que entender, não é uma opção, não é uma questão da mulher querer ou não. Do ponto de vista bíblico, a maternidade está ligada a ela indissoluvelmente. Cresce o número de mulheres que a si mesmos se chamam de crentes e que dizem que não querem ter filhos. Isso é muito difícil de se harmonizar com as Escrituras. Mulheres que optam pela carreira profissional, outras vão dar a desculpa da estética, pois dizem que a gravidez então prejudica a estética feminina. No entanto, é importante não idealizar a maternidade como se tivesse um fim em si mesmo. A maternidade não é simplesmente um dom que se consuma, se completa quando se pare um filho. Não se trata simplesmente de gerar. Não se trata de ser uma matriz, uma fábrica de seres humanos. O dom não se resume a isso. Há mulheres que não podem conceber, mas são excelentes mães adotivas. Está ligada, a maternidade está ligada diretamente à responsabilidade de mulher, de cuidar, de nutrir o corpo e a alma de uma criança. Em outras palavras,
a que tipo de filho que se põe no mundo. Isso é ser mãe. Não é apenas a geração, mas que filho vai ser esse? Diz Salomão em Provérbios 17, 25, o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Vejam, meus irmãos, como a Bíblia é realista. Não tem essa visão icônica de um filho como se fosse um tótem, quase uma adoração de pais e mães. Quando nasce, é um tótem. Salomão viu isso na vida de seu pai, quando da usurpação de Absalão. Quanta amargura para Davi, quanto sofrimento. Um filho pode ser uma grande bênção, mas uma enorme maldição também. Já vi uma mãe que, diante do filho, muito enfermo e à beira da morte, mas por se tratar de um criminoso, um ladrão violento, talvez até assassino, ela dizia: morre, morre. Não idealizemos, portanto, meus irmãos, a maternidade como se fosse a produção de bons homens. O primeiro que Eva deu à luz foi um assassino, Caim. Foi um assassino covarde, ardiloso do seu irmão, e deu início a uma descendência, a uma humanidade que se opunha a Deus, lá no início. O que dizer da mãe de Judas, de Nimrod, de Nero, de Calígula, de Hitler? Qual foi a nobreza dessa maternidade? A maternidade pode ser um enorme peso e uma vergonha. Quando o diabo trabalhou pela queda de Eva, pensou então ter garantido uma humanidade caída aliada a ele. Afinal de contas, ele fez cair aquela que gera. No entanto, maternidade também é salvação para a mulher. Então, a primeira verdade é que a maternidade não se discute em relação à mulher, não é uma opção, é algo central, é a glória da mulher. Não há nada que se compare na existência feminina do que dar à luz. É glória, é ponto alto. Não há como uma mulher cristã dizer que não quer ter filhos. Mas também a maternidade é salvação para a mulher. Esse, meus irmãos, é um princípio que deve ser muito bem compreendido. Voltando ao texto de Paulo em 1 Timóteo 2,15, o termo grego que é traduzido por ser preservada ali, é literalmente no grego ser salva. Paulo estava dizendo que a mulher seria salva por sua missão de mãe. De alguma forma, então, o apóstolo associa a salvação da mulher à maternidade. Esse é o nosso ponto de contato com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Trata-se de uma mulher que tinha apenas um filho. Na sociedade patriarcal daquela época, a mulher dependia exclusivamente do marido para seu sustento, e na falta do marido, dos filhos. Mas aquela mulher era viúva e tinha apenas um filho. Portanto, provavelmente aquele filho tinha acabado de morrer, porque o cortejo seguia para o lugar do sepultamento. Aquela mulher provavelmente chorou a morte de seu filho por cerca de 30 dias, um mês. No entanto, o corpo era sepultado no mesmo dia do falecimento por razões óbvias. Temos o encontro então de duas multidões. Um féretro de morte que tinha a mãe viúva, desconsolada à frente, e uma multidão, uma procissão pela vida que vinha ao seu encontro, que tinha o pão vivo, a água da vida, o próprio Deus encarnado à frente. O autor da vida com alguém afetado pela morte.
Do ponto de vista divino, a vida sempre prevalece sobre a morte, nunca o contrário. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus então toca no esquife. É interessante, é sintomático, é algo fascinante. Jesus, ele detém o féretro. Diz o texto que Jesus faz parar, porque não havia mais um caminho para a morte. Não estava mais caminhando para a morte. Ele faz parar aquele féretro. Ele toca no esquife, que era na verdade uma espécie de maca, uma padiola, como se diz hoje, que era carregada por 4 homens e o corpo acima, aberto. Jesus então tocou naquele esquife, e o que nós temos é a ressuscitação daquele jovem. O que era na lei algo impuro, tocar em um cadáver, ou ainda que seja em um esquife, não se torna quando a ressurreição. A ressurreição desfaz qualquer impureza do contato. Jesus então purifica a morte com a vida. Lucas costumeiramente liga feitos de Jesus especialmente a Elias lá no Antigo Testamento. E se nós examinarmos este texto da ressuscitação do filho da viúva de Naim, ele ecoa a ressuscitação do filho da viúva de Sarepta por Elias. Há muitos pontos de contato, 2 viúvas, único filho, o sustento, etc. O verbo que Lucas utiliza para falar da ressurreição do rapaz é o mesmo que ele empregará em seu evangelho para falar da ressurreição de Cristo e da nossa própria ressurreição final. Ligado a isso, para que possamos compreender um sentido mais profundo dessa passagem, reparemos que Jesus viu o cortejo fúnebre. O termo sugere uma percepção, algo como que uma conclusão. Quando ele olhou para aquele féretro, uma imagem, uma conclusão veio à sua mente. Não houve qualquer pedido por parte da mãe para que ressuscitasse o filho. Nem mesmo por parte da multidão, é Cristo quem toma a atitude. Certamente, ele se compadeceu da dor daquela mulher. Sem dúvida, na sociedade, uma situação terrível que ela se encontrava, como nós já dissemos. Mas além disso, pôde antever algo ligado à sua própria história. A história de uma viúva que se vê desamparada do filho que cuidava dela. É provável, meus irmãos, que quando Jesus olha e vê aquela viúva sepultando o seu filho, a dor e o sofrimento daquela viúva antecipou para Jesus a dor e o sofrimento de sua mãe Maria. Ora, ele sabia perfeitamente o que haveria de acontecer. A própria Maria já havia sido revelada a ela, não apenas sua bem-aventurança por ser mãe do Messias, que glória, o ápice da maternidade, a glória maior, dar à luz ao Deus encarnado, mas também, diz o texto, o sofrimento intenso que ela teria. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, reparem, também uma espada traspassará a tua própria alma. Para que se manifestem os pensamentos de muitos, isso está aqui mesmo em Lucas, no capítulo 2, nos versos 34 e 35. Uma espada traspassará o coração de Maria. É provável, meus irmãos, que José fosse bem mais velho do que ela. Sabemos que quando Jesus nasceu, Maria tinha por volta de 14, 15 anos. Essa era a idade que uma virgem se casaria naquela época. Alguns sugerem que quando José desposa Maria, ele já tinha por volta de 40 anos. O que explica a provável viuvez de Maria quando Jesus é crucificado.
José não é mais visto na história de Jesus, desde que José e Maria o levaram a Jerusalém como uma espécie de treinamento para o ano seguinte, porque aos 13 anos Jesus deveria assumir a lei. Depois daquela ocasião, nunca mais é visto José. Segundo os estudiosos, possivelmente ele já estava morto. Na cruz, então, vemos Jesus passar os cuidados da sua mãe a João, o apóstolo. É certo que Maria tinha outros filhos. Nas Escrituras nós vemos isso. Não apenas listados os filhos, mas também Tiago, o autor da carta, e Judas, o autor da carta, são meio-irmãos de Jesus. No entanto, naquele momento da cruz, não havia nenhum, apenas a solidão de Maria. E Jesus então passa a guarda de Maria ao discípulo amado, a João. A viúva Maria, desamparada de seu primogênito, é tipificada na viúva de Naim, desamparada de seu unigênito. A compaixão de Jesus por ela certamente foi extremamente forte para Jesus, se nós considerarmos que ele pode ter ali antecipado o sofrimento de sua própria mãe. Então, Eva, que ouviu de Deus que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente, que venceria Satanás, portanto, foi salva através de sua descendência. A maternidade que trouxe tantos monstros para esse mundo, trouxe também homens santificados por Deus, usados pelo Senhor poderosamente, mas principalmente o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Foi a maternidade que trouxe o Salvador ao mundo e fez nascer uma nova humanidade refeita pelo Espírito no ventre de Maria. Deus poderia fazer um segundo Adão do pó da terra, mas seria então outra humanidade sem qualquer ligação com a descendência de Adão, com a nossa humanidade, portanto não poderia ser nosso representante, não poderia morrer por nós. Deus poderia também ter feito um segundo Adão de uma costela de um homem, como fez na formação da mulher, isolando qualquer influência do pecado, mas não o fez. Poderia ter também santificado a semente de um homem para gerar um segundo Adão, mas jamais seria o Deus encarnado, não seria assim gerado pelo Espírito Santo. Deus toma a mulher, Deus redime a maternidade, fazendo do ventre feminino o lugar da geração da natureza humana de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, a mulher é salva pelo Salvador que foi usada para trazer ao mundo. É bela a cena de Jesus restituindo o filho à mulher. Ecoa novamente Elias e a viúva de Sarepta quando ele devolve o filho vivo à viúva. Mas além disso, entendendo essa passagem como uma antecipação da história de Jesus, Cristo está sendo devolvido ressurreto à igreja. Eva se liga a Maria através de Gênesis 3,15. Maria se liga à própria igreja pelo que vemos em Apocalipse 12, onde a mulher dá luz a um filho que o dragão queria devorar. E a igreja e a mulher ali em Apocalipse 12 é a igreja tipificada na figura de Maria. O filho sendo devolvido à mãe, na figura da viúva de Sarepta, na figura do filho da viúva de Naim, pode ser visto como Jesus sendo devolvido a Maria, como seu Senhor, como seu Salvador ressurreto. É o Filho de Deus sendo definitivamente devolvido à igreja, Filho que jamais morre, Filho que está ressurreto, uma família que é então eterna. Meus irmãos, a maternidade se tornou fábrica de Cristos, isto é,
homens refeitos segundo o padrão do Cristo ressuscitado. Essa deve ser a visão de uma mulher cristã quanto às capacidades do seu corpo: gerar seres humanos parecidos com Cristo. O privilégio de colocar um novo ser humano no mundo é também a responsabilidade de criá-lo segundo as Escrituras, para que seja um retrato do próprio Jesus em tudo que planeja, em tudo que faz, em tudo que deseja, em tudo que fala. Resgatemos então a beleza incomparável, a importância, a profundidade disso. Ser mãe é magnífico. Nada se compara na experiência da mulher com isso. Nem carreira profissional, nem dinheiro, nem reconhecimento na sociedade, nem diplomas, nada, absolutamente nada. Foi planejado por Deus para ser a glória da mulher, algo que o diabo pensou ter usurpado, que a mulher agora produziria apenas aliados dele, ímpios. Mas as santas mulheres de Deus foram separadas pelo Senhor e não devem se contentar em ser apenas matrizes. Não se contentem com apenas a estética do filho, como ele é bonitinho, como ele é engraçadinho, que ternura. Não faça isso. Não se contente apenas com a saúde, com o crescimento dele. Invistam na vida espiritual deles. Incentivem o marido a assumir o posto de líder espiritual da casa. Façam isso. Não troquem a bênção dos filhos por carreira profissional ou qualquer coisa dessa terra. Se fizerem isso, a vitória é do diabo. A maternidade é essencial à mulher e por meio de uma mulher, Deus trouxe o Salvador ao mundo. Valorizemos isso. Incentivemos as mulheres, santas mulheres da igreja, a viver a maternidade como centro. Vivam o papel bíblico da mulher que está centrado na maternidade. Que Deus abençoe grandemente a todos nós. Que Deus abençoe grandemente a todas as santas e piedosas mulheres cristãs. Que Deus abençoe aquelas que podem ser mães e aquelas que já são mães. Que percebam o enorme privilégio incomparável da maternidade. Amém. Entoemos o hino de número 397, hino de número 397, por minha boa mãe. Boa mãe.
Meus irmãos, estamos nos aproximando ao final do culto. Nós vamos nos dirigir a Deus uma oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado e os membros da igreja terão disponibilizados os contatos para as devidas classes de forma midiática para a escola dominical. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque o teu propósito, ele é perfeito. O que o Senhor criou é intocável. Não há sugestão de melhoria, não pode ser melhor. Foi o próprio Senhor quem fez, todo sábio, perfeito e santo, majestoso. Quando o Senhor estabeleceu a mulher como mãe, o Senhor também lhe deu a sua maior glória, o seu ofício incomparável. Mas como tudo, ó Deus, é contaminado pelo pecado, também o diabo tem patrocinado no mundo, e a própria soberba da carne, o afastamento daquilo que é mais precioso. Ó Deus, rogamos que homens e mulheres valorizem extremamente a maternidade, que os homens, ó Deus, orem para suas esposas como mães, e jamais diminuam o fato, ó Deus, de elas optarem pelos filhos, se esta for a opção a ser tomada. Pelo contrário, que percebam a melhor das opções. Perceba, ó Deus, a dignidade de uma mãe, de não apenas ser uma matriz, de colocar um filho no mundo, mas de cuidar dele com zelo. Que as mulheres, ó Deus, olhem para a maternidade segundo o privilégio e a bênção, a graça que isto significa. O Senhor usou a maternidade para trazer o Salvador ao mundo, resgatando algo que o diabo tinha trazido para si, para que a mulher então fosse fabricante de ímpios, de homens em revolta contra o Senhor. Mas o Senhor redimiu a maternidade e a própria mulher, fazendo dela o meio de trazer o Salvador ao mundo, inaugurando através da humanidade de Cristo uma humanidade renovada, restaurada, redimida. Que a mulher, ó Deus, jamais perca de vista isso, que as santas, piedosas mulheres cristãs jamais enfatizem, ó Deus, carreira profissional, questões estéticas, qualquer coisa que seja aventada pelo mundo, que não sejam assim, ó Deus, influenciadas por esse feminismo, mas que saibam viver a pérola da própria existência feminina, que é a maternidade. E assim, ó Deus, te damos graças por todas as mulheres cristãs, aquelas, ó Deus, que têm condição de ser mães e aquelas que já são. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as supra. A condição para a maternidade não é nem mesmo a geração. Que o Senhor abençoe a todas as mulheres e que todas assim, ó Deus, percebam que ser mãe é central à vida de uma mulher cristã casada. Abençoa assim, ó Deus, nós te rogamos. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, alguns avisos. O primeiro deles é que nós continuaremos nesta semana que se inicia hoje,
os trabalhos de oração às 20 horas todos os dias, porque o Conselho chegou à conclusão de que é um ótimo recurso para que nós estreitemos o contato e continuemos na presença de Deus. Aqueles que têm enfrentado dificuldades, quer com a doença, quer com a carestia, também vão ter o devido fortalecimento neste contato diário. Então, de segunda a sexta, às 20 horas, deveremos estar juntos também nesta semana. E em relação à nossa programação de cultos virtuais, ela continuará. Por decisão do governador, a quarentena foi estendida, portanto, continuaremos usando desses recursos até que o Senhor nos dê a bênção e a graça de podermos nos reunir fisicamente. Então, sem mais delongas, vamos passar à escola dominical, cada um acessando o seu link de sua classe. Que Deus abençoe a todos.